Você tem certeza que você aproveita o máximo do que você lê? Nesta aula eu vou falar sobre estratégias de leitura com você. E aí pessoal, beleza? Professor Guga Valente aqui do Brasil Escola, mais uma vez com você, com uma aula hoje de redação, mas de uma perspectiva diferente, porque hoje a gente vai falar de estratégias de leitura. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever e também de ativar as notificações para receber sempre conteúdo fresquinho. E se gostar do vídeo, deixa aquele joinha lá pra gente e um comentário também para dar uma força para o nosso trabalho. Muito bem, ler é uma atividade imprescindível, é uma atividade humana imprescindível. É fato. Quem lê bem, quem lê melhor, tem melhores oportunidades na vida. E olha, eu não estou falando só da leitura de textos verbais, não. Eu não estou falando só da leitura do alfabeto, dos textos verbais, não. Eu estou falando de leitura de mundo mesmo. Quem tem melhores percepções da realidade são, na verdade, pessoas que são boas leitoras. Quando você consegue, por exemplo, fazer uma leitura de uma outra pessoa, né? Você consegue perceber, por exemplo, gestos, você consegue perceber tipos, características, estereótipos. Tudo isso faz parte de um bom projeto de leitura. Então, para a gente poder fazer uma boa leitura de mundo, é preciso que a gente tenha essa percepção desses aspectos da leitura. Então é sobre isso que eu quero falar com você a partir de agora, para mostrar quais estratégias eu utilizo, por exemplo, para incrementar a minha leitura. Como é que eu faço para deixar a minha leitura mais interessante e mais produtiva? Nós vivemos uma era de inundação de textos não verbais. Para onde quer que a gente olhe, tem informação não verbal. São outdoors, carros plotados, né? Imagens para todo lado. Você vai num shopping, você vê aquele tanto de imagem, de logo, de figuras. O tempo todo a gente está sendo bombardeado por imagens, né, nas redes sociais. O tempo inteiro a gente tem que lidar com essas imagens. E o que está acontecendo? Há uma velocidade muito grande dessas informações. As informações têm chegado muito rápido para a gente. E eu até não vejo tanto problema assim na velocidade das informações. Mas a gente tem que entender que nós temos uma limitação, né? A nossa capacidade de leitura é limitada, a nossa capacidade de processamento de informações é limitada. Quantas vezes, depois de passar horas ali numa rede social como o Instagram, por exemplo, que é só de imagem, quando você para, parece que a sua cabeça está assim gigante, porque foi tanta coisa que você viu, tantas fotos de tantos momentos diferentes, de tantos perfis diferentes, que aquilo às vezes dá uma bugada na nossa cabeça. Daí a importância de nós exercitarmos a nossa leitura de modo mais responsável, porque a informação não vai diminuir a velocidade, elas não vão correr mais devagar. E o grande problema disso, né, uma grande consequência da leitura ter sido feita dessa forma muito rápida e das informações acontecerem de forma tão veloz assim, é que a gente acaba ficando um pouco perdido mesmo. Bombardeado por esse tanto de informações, a gente fica um pouco perdido. E nisso a gente fica mais suscetível. E mais suscetível, a gente também é mais facilmente manipulável. Então, uma boa leitura pode fazer você, inclusive, se safar desse tipo de manipulação. Né? A gente vive na era dos algoritmos. Os algoritmos estão o tempo todo orientando a gente a determinados comportamentos, a fazer isso, fazer aquilo, comprar isso, comprar aquilo, julgar tal pessoa, deixar de julgar. Então, os algoritmos levam a gente para isso. E por conta da gente estar tão abalado com essa quantidade de leituras, o nosso senso crítico fica também abalado, fica mais baixo. Então a gente precisa ler melhor até para se proteger disso. Então uma primeira coisa aqui que eu queria chamar a atenção, né, sabendo que o mundo é do jeito que é, sabendo que ele está do jeito que está, é que a gente tem que ser responsável com o tipo de informação que a gente consome, tanto para a nossa formação, quanto para a dispersão dessa informação. A gente precisa aprender a verificar essas informações. A gente precisa aprender a desconfiar das coisas que a gente lê. Porque senão a gente vai continuar passando informações falsas para frente. Essas fake news são um câncer desse momento que a gente vive. E tem como a gente se proteger das fake news. Basta, por exemplo, a gente buscar aquela informação em canais oficiais, em jornais, né, diversos, de frentes políticas diferentes. Se aquilo está sendo dito só num lugar obscuro da internet, muito provavelmente não é verdade. Hoje existem canais de verificação para a gente poder ver isso o tempo todo. Estava num grupo da minha família de WhatsApp e de repente, né, por eu ser professor, eles gostam muito de falar sobre isso, e aí um dia mandaram uma imagem
que mostra dois japoneses, assim, né? Um deles seria um professor e o outro seria um imperador. E o texto dizia que o professor é o único que não precisa se curvar diante de um imperador no Japão, porque até o imperador reconhece que sem professores não haveria imperadores. É muito bonita essa mensagem, né? Ela valoriza muito o nosso trabalho e tudo mais. Mas eu fiquei curioso sobre isso. Eu falei, será que isso é verdade? E quando eu fui numa agência de checagem, eu descobri que isso é mito. Não existe essa história no Japão. Os japoneses não têm essa conversa de que o professor não precisa cumprimentar o imperador. Ao contrário, né? O respeito que eles têm a essa figura é muito grande. Então todo mundo cumprimenta igualmente, né, o imperador. Não existe essa história. Então, por mais romântica que ela seja, ela é falsa. Então, para a gente não cair nisso, a gente precisa abrir o olho e precisa verificar nessas agências de checagem que existem hoje, para a gente não ficar passando para frente essas informações e mesmo consumindo essas informações para a nossa formação não ficar defeituosa. Então, a partir de agora, eu vou apresentar algumas estratégias de leitura para você incrementar a sua leitura, ser um melhor leitor e se dar melhor na vida também. A primeira dica é: não leia quando der. Seja responsável por um tempo que você vai tirar por dia para poder fazer leitura. Eu não estou falando de leitura de tweet, de Instagram, de Facebook, de redes sociais de um modo geral, não. Não é dessa leitura que eu estou falando. Eu estou falando da leitura de formação. Leitura de livros literários, leitura de livros de história, de livros relacionados à ciência. É desse tipo de leitura que eu estou falando. A gente precisa dedicar um tempo por dia. Precisamos nos obrigar a ler todos os dias e deixar aquele tempinho reservado só para a gente poder fazer isso. Se você estiver lendo um texto impresso, abuse de canetas, marcadores, lápis, rabisque. O texto impresso é para ser rabiscado. Aquela pessoa que fica, tô com dó de rabiscar meu livro, é uma pessoa que não está sabendo ler. Ler significa interferir no texto. A gente precisa interferir no texto, porque esse texto está modificando a gente e, de certa forma, nós também estamos modificando o texto, porque é o nosso entendimento que vai ficar ali. Então, se estiver lendo um texto impresso, não deixe de usar esses marcadores, esses recursos, porque eles são importantes. Se estiver lendo pelo celular, abra ali um bloco de notas para que você possa guardar algumas frases, alguns dados estatísticos que você considerar importantes, algumas ideias, né? Salva isso ali no seu bloco de notas, porque isso pode ser importante para um outro momento de leitura. Já se você estiver lendo pelo computador, a sugestão é que você passe essas informações que você for recolhendo do texto para um editor de texto, como o Word, por exemplo. Porque ali você pode grifar, ali você pode sublinhar, você pode fazer tudo o que você faz num texto impresso, só que ali no computador. Procure ter um banco de informações sobre os temas que você gosta de ler. Esses registros vão fazer com que os seus textos melhorem na hora de escrever e que a sua própria formação também seja melhorada. Leia devagar. Essa correria do mundo não pode interferir no nosso projeto de leitura. Leia devagar. Alguns textos são um pouco mais complicados, eles têm entrelinhas que às vezes são mais difíceis de a gente pegar. Os implícitos nem sempre estão fáceis de acessar. Então uma leitura mais devagar vai fazer com que você compreenda melhor o que você está lendo. Procure ler mais de uma vez. A primeira leitura, de um modo geral, costuma ser uma verificação do terreno. É mais para você saber mais ou menos ali onde é que você está. Uma segunda leitura vai te dar uma capacidade de exploração muito melhor do texto. Claro, eu entendo que nem sempre dá para a gente ler 2 vezes, 3 vezes o texto que a gente está lendo. Mas volte naquele parágrafo se você não conseguiu compreender. Se você saiu do parágrafo sem entender o que ele está dizendo, volta lá e lê de novo, porque isso faz parte desse processo de ler devagar para absorver melhor. Muita gente, ao ler, preocupa-se apenas com o conteúdo que está sendo passado ali. Isso é um grande erro, é uma grande perda de tempo você se preocupar somente com o conteúdo. A leitura, ela também é formadora de escritores. Você nunca ouviu o ditado que só escreve bem aquele que lê bem, ou que lê bastante? Isso é verdade, porque quando a gente está lendo, a gente não está só absorvendo as informações, a gente está também aprendendo a escrever. Nós vemos sentenças que nós não estamos acostumados a ver, nós vemos construções sintáticas que a gente não está habituado a fazer, e isso tudo vai servindo de repertório, porque a gente começa a incorporar isso aos poucos aos nossos textos e vai fazer com que os textos fiquem mais interessantes, mais ricos. Então, preste atenção ao conteúdo, mas preste atenção também à forma.
Eu gravei um vídeo há um tempo sobre pressupostos e subentendidos. Pode procurar aqui no nosso canal que você vai encontrar esse vídeo em que eu explico exatamente o que são pressupostos e subentendidos. E a dica de leitura, de estratégia aqui vai exatamente para a leitura desses implícitos. Preste muita atenção ao que você está lendo e também àquilo que não está sendo dito no texto, mas que é perceptível. Muitas vezes é um pressuposto, é um subentendido que vai fazer com que você compreenda perfeitamente aquilo que está sendo dito, tá? Então faça uma boa leitura dos implícitos, porque isso vai ajudar também na sua interpretação textual e, obviamente, na sua leitura. Procure fazer um resumo de até um parágrafo sobre o que você acabou de ler. Isso ajuda a mentalizar melhor aquilo que você leu, ajuda você a fixar melhor aquelas informações. Principalmente se você for uma pessoa dispersa como eu. Eu tenho extrema dificuldade de concentração. Então, quando eu acabo de ler um texto, eu preciso tomar nota daquilo ali, eu preciso escrever alguma coisa sobre, porque senão a impressão que dá é que aquilo vai se perder, como já aconteceu diversas vezes. Então procure fazer esse parágrafozinho, tá? Tenha um arquivo ali no seu computador, no seu celular, em que você vai ter esses parágrafozinhos, porque eles vão te ajudar a pensar melhor aquele texto, tá? Tem um outro vídeo nosso aqui no canal também falando sobre resumos, sobre como fazer bons resumos. Isso vai ajudar você nesse processo de leitura inteligente. Não leia somente sobre um assunto, procure se arriscar por assuntos que você nunca leu, assuntos que às vezes você tem preconceito. Eu não gosto de economia, não quero ler nada sobre economia. Arrisque-se a ler textos diferentes. Porque essas leituras diferentes, elas vão ampliar cada vez mais o seu repertório e vão fazer com que você funcione melhor também na hora de interpretar esses textos. A gente não pode esquecer que a nossa cabeça opera por meio de grandes associações. Quanto mais a gente for capaz de ler textos diferentes e de gêneros diferentes, mais a gente vai ampliar o nosso repertório e isso vai funcionar muito na hora que a gente for escrever. O nosso texto não vai ficar limitado a um textinho ali, né, cheio de regrinhas único. A gente vai ter repertório para a gente poder trabalhar dentro do texto. Eu espero que essas estratégias te ajudem a melhorar a sua leitura e também a sua escrita. Afinal de contas, a gente lê também para a gente poder escrever melhor. Beleza? Siga a gente aqui nas nossas redes sociais, acesse os links que estão aqui na descrição para poder ampliar o seu conteúdo e a gente se vê numa próxima aula. Valeu!